Talvez ocorra com a maioria, quando iniciam um ofício, o exercício de uma vocação, terem certos projetos, certos alvos, certas tarefas que digam, eu ainda irei fazer isso. Algumas vezes as tarefas, ou estas tarefas, não são assim tão fáceis. E a pessoa pode ficar adiando, esperando um melhor tempo, uma melhor oportunidade. Mas aí um dia ela acorda e percebe que está envelhecendo, que ou ela enfrenta aquela tarefa, ou ela realiza aquela tarefa, ou ela corre o risco de nunca realizá-la, porque ela pode a qualquer momento, por conta da idade, não ter mais a oportunidade. Nós encerramos no semestre passado a pregação na série, uma série de pregações, melhor dizendo, no Evangelho de João. Depois concluímos também uma série sobre oração pela família e porque a outra série, Deus envia pestes e pragas. E aí ficamos pensando em qual série de pregações nós poderíamos iniciar. Alguns irmãos nos deram algumas ideias, nós pensamos algumas coisas, e um dos alvos que eu tinha desde o início do meu ministério era fazer a exposição do livro de Isaías. É um livro grande, uma tarefa um tanto pesada, podemos dizer assim, um livro não tão fácil de explanar, mas que eu ia então adiando, até que eu vi que chegando agora aos 60 anos, ou eu enfrento essa tarefa ou corro o risco de não mais fazê-la, né? A qualquer momento, nesse momento da vida, a gente se acha mais para lá do que para cá, então pode ser que não haja momento de fazer. Então eu resolvi iniciar essa nova série no livro de Isaías. E diferente das outras séries, nós vamos pregar manhã e noite, nas vezes que nós estivermos pregando aqui na igreja, no livro de Isaías. Já que nesse tempo de transmissão de culto, pela manhã não está sendo propriamente uma aula, mas mais uma pregação. Então nós faremos manhã e noite a exposição do livro de Isaías. Aqueles irmãos mais antigos aqui na igreja lembram que nós já expomos o livro de Isaías, mas de uma forma sintética. Quando nós fizemos aquela série dos 66 livros da Bíblia, para cada livro uma pregação, nós então, num daqueles domingos à noite, nós pregamos o livro de Isaías. Agora nós iremos fazer uma exposição texto por texto, ou parte por parte. E nessa primeira pregação, como é costume, nós vamos ver um panorama histórico, estrutural e teológico do livro. O livro de Isaías nos apresenta vários temas, é um livro riquíssimo. Um dos livros, junto com Deuteronômio e Salmos, um dos livros do Antigo Testamento mais citados no Novo Testamento. Entre os vários temas que o livro apresenta, está o de Deus como o inigualável. Isaías vai usar uma palavra para falar dessa singularidade de Deus, é a palavra santo, o Deus que é santo. Santo não apenas no sentido de separado do pecado, mas santo no sentido de que ele é distinto, acima de tudo e de todos. Não há absolutamente nada, nenhum ser, nenhuma coisa que se possa comparar a ele. Ele é supremo e exclusivamente distinto, supremo e exclusivamente santo. Isto é enfatizado no livro
tanto na visão de Isaías, quando ele vê os serafins louvando a Deus, e como eles louvam a Deus, sendo santo, 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 ou santíssimo, supremamente santo é o Senhor dos exércitos. Também no título, o Santo de Israel, que aparece 31 vezes no Antigo Testamento, e dessas 31, 25 estão no livro de Isaías. Mas também, quando o próprio Deus, comparando-se, ou melhor, falando dos outros deuses, mostrando que eles não são deuses, mostra que ele é acima e distinto de todos eles. Então, é o Deus inigualável. Mas hoje, baseado no capítulo 1, verso 1 de Isaías, nós vamos ver que esse Deus inigualável, esse Deus sem igual, esse Deus singular, se revela, se manifesta. Ele é transcendente, isto é, ele está acima de tudo e de todos. Mas ele condescende em se revelar, em se manifestar à humanidade. Veja o que diz o capítulo 1, verso 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Vamos orar. Pai eterno, somos gratos por mais esta oportunidade de lermos e estudarmos a Tua palavra. Suplicamos que com Tua graça o Senhor venha abrir as nossas mentes para entendê-la, os nossos corações para amá-la e dispor a nossa vontade para obedecê-la. Nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. O Deus inigualável se revela. E ele se revela, em primeiro lugar, no tempo e na história. No caso aqui, nesse primeiro versículo, que é o título do livro, algo muito comum nos livros das Escrituras, especialmente nos profetas, que eles começam então descrevendo o livro como um título. É dito que esse livro é uma visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de 4 reis, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. A palavra visão é utilizada para indicar um dos modos pelos quais Deus se revela. Deus se revelava aos seus profetas através da visão. Esta visão poderia ser uma experiência visual mesmo, uma imagem ou uma cena que o profeta via, como é o caso de Daniel, capítulo 8, verso 2. Então a pessoa via uma cena, via se desenrolar diante dele, era manifesto diante dos seus olhos uma visão. Mas na maioria das vezes a palavra não é empregada nesse sentido. A visão se refere a uma comunicação recebida através de palavras. Note que o próprio livro de Isaías nos indica isso. No capítulo 2, verso 1, quando diz: palavra que em visão veio a Isaías. Então, a visão é uma palavra que é comunicada, uma palavra que é
transmitida. Em Abacuque, capítulo 2, verso 2, um outro profeta, Deus diz para ele: escreve a visão. Então, indicando que esta visão era a comunicação de termos, de linguagem, de uma palavra, de um conteúdo, de uma comunicação através de palavras. No livro de 1 Samuel, capítulo 3, verso 1, diz assim: naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Você percebe que visões aparecem paralelo com palavra. Então, a palavra do Senhor era comunicada e esta comunicação era chamada de visão. Também em 1 Crônicas 17:15 está escrito assim: segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Natã era o profeta que trazia a palavra de Deus a Davi. E no texto diz que ele comunicou a visão que ele recebeu, e que esta visão foram palavras. No Salmo 89:19, diz assim: falaste em visão aos teus santos, e disseste: a um herói concedi poder. O salmista, se referindo novamente à aliança davídica, as palavras de Natã a Davi, diz que Deus falou em visão aos teus santos. E esta fala em visão, e nesta fala em visão, através de visão, Deus disse. No capítulo 30 de Isaías, no verso 10, nós lemos assim, falando do povo de Israel, do povo de Judá: eles dizem aos videntes, não tenham visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Você percebe aqui a construção em paralelo, em paralelismo. O povo que é rebelde, então chega para os videntes. E o que é um vidente? É alguém que tem uma visão. E lá no livro de Samuel é dito que naquela época de Samuel, os profetas eram chamados de videntes. Os profetas eram porta-voz de Deus, aqueles que ouviam a palavra de Deus e comunicavam esta palavra. Como diz no livro de Jeremias, aqueles que estavam no conselho de Deus, isto é, sabiam ou era-lhes comunicado os planos de Deus, os projetos de Deus, e eles então eram os intermediários, os mediadores desta revelação, e comunicavam estes projetos e estes planos ao povo de Deus. Então houve uma época que este profeta era chamado de vidente, que ele tinha esta visão das palavras de Deus, do conselho de Deus. E aqui o profeta Isaías usa as duas palavras para falar de uma atitude de recusa do povo em ouvir a palavra de Deus. Então, eles dizem aos videntes: não tenham visões. E em paralelo com isso, eles dizem aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. E aí no segundo verso do paralelismo, dizei-nos, falem-nos o que é aprazível. E o falem ou dizei está fazendo então um paralelo com a primeira linha, quando eles dizem aos videntes: não tenham visões.
já que a última linha, profetizai-nos ilusões, está em paralelo com a segunda. Então, visão se refere à palavra comunicada de Deus através do profeta. Voltando ao capítulo 1, verso 1, quando diz visão de Isaías, esta expressão está nos comunicando que este livro vai tratar da revelação ou da palavra de Deus comunicada através do profeta Isaías. A ênfase do termo visão está no aspecto sobrenatural. Está querendo dizer que não foi da mente de Isaías, não foi da capacidade de Isaías que esta mensagem veio. Não foi isso. Mas visão significa uma mensagem vinda de Deus, comunicada através do seu profeta. Em Lamentações 2:9, inclusive, a palavra visão está em paralelo com a palavra lei. Então, esse Deus inigualável se revela dando sua palavra, fazendo com que os seus profetas, os seus videntes, vejam, saibam, ouçam a sua palavra, conheçam a sua palavra, a sua mensagem e comuniquem esta mensagem ao seu povo. Esta revelação é através, então, dos profetas escolhidos. Visão de Isaías. O nome Isaías significa o Senhor salva, ou o Senhor concede a salvação. Algo muito apropriado, já que o livro também poderíamos dizer que um outro tema do livro é o Deus que age em juízo e salvação. O Deus inigualável que traz o seu juízo e através do juízo, do julgamento, ele também salva aqueles que se arrependem. Este Isaías era filho de Amós, não sabemos muito sobre seu pai. Alguns chegam a conjecturar se esse Amós não seria Amós, o que foi rei antes de Uzias, e nesse caso Isaías seria irmão do rei Uzias. O que está claro é que Isaías era alguém da corte, era alguém que frequentava o ambiente real, era alguém que tinha acesso aos reis. Ele era casado, teve pelo menos, conforme o próprio livro, 2 filhos, teve um ministério profético longo. Ele começou a profetizar no ano em que o rei Uzias morreu. Não sabemos se antes ou depois da morte do rei Uzias, mas a marca é de que foi no ano em que o rei Uzias morreu. A gente pode ter um ato que aconteceu em qualquer período do ano e marcar o ano. Alguém pode ter, por exemplo, realizado algo em janeiro deste ano. E ela realizou isso e daqui a alguns anos ela diz, eu fiz isso no ano em que houve uma pandemia ou no ano em que houve isolamento social. O isolamento só começou em março e essa pessoa fez em janeiro. Mas ela fez no mesmo ano em que isso aconteceu, em que algo marcante aconteceu. Então, a chamada de Isaías foi no ano que o rei Uzias morreu. Mas não é dito se foi antes ou depois da morte do rei Uzias. Como o título de sua profecia diz que ele profetizou também nos dias do rei Uzias, nós deduzimos que ele foi chamado no mesmo ano, mas um pouco antes da morte do rei Uzias. Isso foi mais ou menos no ano 740 antes de Cristo. As datas na antiguidade não eram tão definidas, né? Não tinha assim uma definição muito exata, um pouco mais ou um pouco menos. E ele profetizou
nesse último ano do rei Uzias, durante o reinado do filho do rei Uzias, Jotão, do neto do rei Uzias, Acás, que era filho de Jotão, e do bisneto do rei Uzias, Ezequias, que era filho de Acás. O reinado de Ezequias terminou mais ou menos em 686 a.C. Então, Isaías teve um ministério profético de 54 anos. 54 anos ele esteve profetizando. Ele foi contemporâneo dos outros profetas, Oséias e Miqueias. Oséias e Miqueias profetizaram no mesmo tempo de Isaías, agora não sabemos se durante todo aquele tempo. E durante aquele tempo, Isaías testemunhou mudanças consideráveis no mundo, especialmente mudanças no reino de Judá, que tinha como capital Jerusalém. No tempo do rei Uzias, que também era o tempo do rei Jeroboão no reino do norte, o reino de Israel, os grandes impérios ali, o Egito mais ao sul e a Mesopotâmia mais ao leste, os impérios mesopotâmicos, estavam enfraquecidos. Você deve saber que o reino de Israel fica numa região que estava entre os grandes reinos daquela época. E uma região muito cobiçada exatamente porque era uma região de que juntava os dois, um elo, algo que ligava os dois. Então, uma região muito cobiçada. Quem dominasse aquela região, dominava o acesso aos outros grandes reinos, seja a leste, no reino mesopotâmio, no norte, ou no norte mais a oeste, no império dos hititas, ou no sul, no Egito, ou ainda mais a oeste, o mar Mediterrâneo, que era o grande meio de comunicação com todas as outras nações. Então, quem dominasse aquela região, que no livro de Ezequiel vai ser chamado inclusive de umbigo da terra, o centro da terra, dominava tudo. Então aquela região onde estava o povo de Israel era formado por pequenas nações que viviam ameaçadas, ora pelos reinos da Mesopotâmia, ora pelo Egito. Durante o tempo do rei Uzias, essas nações estavam enfraquecidas. Então tanto o reino de Israel ao norte, como o reino de Judá ao sul, aproveitaram para se expandir e tiveram um período de grande prosperidade. Mas a Assíria começava a se levantar, começava a se reerguer, com alvos expansionistas. Já estava atacando lá ao norte, o reino que tinha como capital Damasco. Essa, inclusive, foi uma das razões pela quais Jonas, profeta anterior a Isaías, não quis profetizar lá em Nínive, porque ele via a ameaça que no futuro este império seria. E o desejo do coração dele era que esse império se acabasse mesmo, que eles não se arrependessem, que Deus os destruísse. Por isso ele quis fugir, mas Deus o levou a pregar lá. Então Isaías testemunhou esse período de prosperidade no reino de Uzias, testemunhou o reerguimento do império assírio, o avanço deste império, destruindo o reino da Síria, cuja capital era Damasco, destruindo o reino do norte, Israel, levando inclusive as 10 tribos do norte para o exílio, para o cativeiro, desfazendo aquele reino, também chamado de Efraim ou Samaria, ameaçando o reino de Judá, conquistando várias cidades, menos Jerusalém, e conseguindo barrar o avanço do Egito. Mas Isaías também testemunhou que esse grande império assírio começava a enfraquecer e surgiria um outro grande império.
Então Isaías viveu num período de grande turbulência política, social e religiosa. Um período de grandes mudanças. Neste período, ele foi um dos escolhidos de Deus para trazer a revelação do Deus soberano e inigualável, que estava no controle de todas estas mudanças, inclusive dirigindo todas estas mudanças e revelando para o seu profeta, ou revelando através do seu profeta para o seu povo, os seus planos, os seus projetos através destas mudanças. Esta revelação, então, tratava a respeito do povo de Deus, Judá e Jerusalém. Não é uma revelação sobre assuntos abstratos. Não é uma revelação que não tem nada a ver com o cotidiano, com a vida diária. Não. É uma revelação que trata com o viver diário, com o cotidiano do seu povo, com o seu comportamento, com a sua adoração, com a sua confiança, com os seus pecados e com as suas esperanças e segurança. O Deus inigualável se revela. O Deus inigualável comunica a sua palavra. E ele se revela no tempo e na história. Mas esta revelação também foi dada em forma escrita. Ela foi dada para Isaías em primeiro, de forma que Isaías pôde ver, ter acesso à comunicação de Deus e falar, transmitir oralmente, transmitir simbolicamente através de Atos. 2 dos filhos de Isaías, Deus disse: você coloca esse nome nesse, você coloca esse nome naquele. Os nomes escolhidos por Deus, porque aqueles filhos eram símbolos. Os nomes daqueles filhos comunicavam a mensagem de Deus. Isaías teve, por 3 anos, andar nu no meio do povo. E esse andar nu era uma revelação de Deus. Ele saía então ali em Jerusalém andando nu e as pessoas, imagine a vergonha, imagine o impacto disso, a gente vai tratar disso quando chegar esse texto, mas foi ordem de Deus. E as pessoas, mas por que você está nu? Porque Deus um dia vai agir com um determinado reino, e todos os homens daquele reino serão levados nus pelo império da Síria. Então, a comunicação da revelação veio de forma oral, veio de forma simbólica, mas depois disso, ela foi colocada de forma escrita. Está num livro que tem esse título, Visão de Isaías. E depois o autor é descrito, ele é filho de Amós. Nos é dito o tempo que ele teve essa visão, nos dias dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Nos é dito acerca de quê? A respeito de quê é a visão? A respeito de Judá e Jerusalém. Mas essa visão foi escrita. Como nós mencionamos, Isaías, o ministério profético foi até 686. Mas o livro foi escrito depois disso. O livro foi escrito pelo menos depois do ano 681. Então o livro foi escrito pelo menos 5 anos depois de encerrado o ministério profético de Isaías. Por que a gente sabe disso? Porque no livro é narrada a morte do rei Senaqueribe, rei da Assíria, e esse rei morreu exatamente no ano 681. Nessa época em que o livro foi escrito, Ezequias não era mais rei. O rei era o cruel rei Manassés. Inclusive, a tradição histórica, não a bíblica, diz que Isaías morreu no tempo do rei Manassés, cerrado pelo meio. Alguns acreditam que aquela referência em Hebreus,
capítulo 11, sobre os heróis da fé, de alguns que foram cerrados pelo meio, se refere a Isaías, mas isso é uma tradição paralela, não é da Bíblia. Mas o que nós sabemos é que o livro foi escrito na época do rei Manassés. Veja capítulo 8, verso 16. Quando Deus fala, nesse contexto aqui, Deus fala para Isaías, para ele não ser igual ao restante do povo. Que ele tinha que ter uma vida diferenciada. Ele tinha que se comportar de um modo diferente. Ele não tinha que temer aquilo que aquele povo temia. Ele não tinha que basear sua segurança nas falsas seguranças que aquele povo tinha. Então, nesses tempos bem tenebrosos, do início do reinado de Manassés, Isaías percebeu, dirigido por Deus, que ele precisava pegar suas profecias e reuni-las num livro. E aí no capítulo 8, verso 16, Deus diz: resguarda o testemunho, sela a lei no meio dos meus discípulos. Deus diz para Isaías, ata o testemunho, a ideia é amarrar, selar, é a outra palavra utilizada aqui. A lei, o testemunho, deve ser amarrado e selado. E agora você deve pensar que naquela época, os livros não eram escritos na forma de livros como nós temos hoje, com uma página atrás da outra, ligadas através de uma encadernação. Não era assim. Era através de rolos. Inclusive, do livro de Isaías, nós temos a cópia mais antiga de um livro inteiro das Escrituras, que é o rolo do livro de Isaías, que foi encontrado numas cavernas de Qumran, lá em Israel, e esse livro, até hoje, esse rolo está exposto no Museu do Livro em Jerusalém. Um rolo aí de quase 10 metros, mais de 7 metros, todo escrito. Não é o rolo original, deixa eu dizer, é uma cópia. Mas naquela época, eu estou dizendo isso para mostrar que os escritos não eram em livros, eram em rolos. E depois de terminado, para garantir a integridade, para garantir que nada fosse acrescentado, o rolo era amarrado, feito um laço, atado, e era selado, um selo então feito muitas vezes de barro ou de qualquer outro material, para garantir, aquele selo não poderia ser quebrado. Então aqui nós temos Deus falando para Isaías, olha, você está escrevendo, agora toma todo o cuidado para que isto que você escreveu se torne algo garantido, algo protegido, algo a ser guardado, que se evite acréscimos ou corrupções nesse texto, e guarda entre os meus discípulos, a ideia entre os meus instruídos, entre aqueles que me seguem. O povo de Judá, em sua grande parte, está seguindo outras coisas, está temendo outras coisas, está consultando inclusive os mortos para saber algo sobre a vida. Mas você não. E aqueles meus instruídos e aqueles meus discípulos também não. Eles devem seguir o meu testemunho, a minha palavra. Por isso escreve o livro. Então nessa época, creio, Isaías escreveu todas as profecias que ele recebeu num rolo, atou, selou e deixou para ser guardado, lido e guardado por aqueles fiéis ao Senhor, pelos instruídos, os que seguiam, os discípulos do Senhor. Você percebe, muitas vezes, deixa-me dizer, a gente tem a ideia, pelo menos eu tinha, na minha infância até parte da minha adolescência, que um livro como esse era mais ou menos como um diário, que as coisas iam acontecendo
e a pessoa ia escrevendo, né? Os evangelhos, por exemplo. Então, a gente lê pensando isso, né? Que ia acontecendo uma coisa, a pessoa escrevia, é como se fosse um diário. Ou que conforme a pessoa ia lembrando, ela escrevia. Não. Antes de escrever, já que ele tinha que escrever num rolo, não tinha como voltar, né? Ou apagar, ou se tivesse que refazer, era ter que comprar um outro rolo e recomeçar. Os autores planejavam bem os seus escritos. O que eles fariam primeiro, o que eles fariam depois, como eles começariam, e eles sabiam já como o livro ia terminar, inclusive. Tanto é que o título já indica isso. O título já nos indica que quando Isaías escreveu, ele já sabia tudo o que ele ia escrever, porque o título é Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve no tempo dos reis, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Então ele já sabia tudo. Ele estava organizando para colocar naquele rolo. E ele escreve com verdade e beleza. Uma das lutas dos comunicadores, dos artistas, é juntar estas duas coisas. Fazer algo verdadeiro e ao mesmo tempo belo, e ao mesmo tempo bonito, né? Um bom escritor, um excelente escritor, é um escritor que consegue unir essas duas coisas. Ele consegue comunicar o que é verdade, mas comunicar esta verdade com beleza. A Bíblia é isso. A Bíblia é a comunicação da verdade através de uma literatura bela. E o livro de Isaías é um grande exemplo disso. Há um estilo literário bem polido, um vocabulário muito rico, com termos que não aparecem em nenhum dos outros livros do Antigo Testamento. Um uso de belas e variadas imagens poéticas, de belíssimas figuras de linguagem, que literalmente pintam na nossa mente as ideias. Esse é o papel, para mim, de uma figura de linguagem. É poder pintar na nossa mente, desenhar na nossa mente a ideia. Isaías usa isso com uma propriedade fantástica, com expressões diferenciadas. Lendo o livro e durante o tempo que nós estivermos expondo o livro, você vai perceber isso, como ele usa várias expressões de linguagem, como os corações das pessoas tremiam como as folhas de uma árvore durante o vento. Isso aqui é comunicação verdadeira e bonita, comunicação que desperta a nossa imaginação, que faz a gente imaginar um coração tremendo, olhando então para uma folha de uma árvore ali balançando com o vento. O livro de Isaías está cheio disso. E há uma variedade de gêneros literários também no livro. No livro a gente tem canções, poesias, salmos, narrativas de diversos tipos. Não é um gênero literário único. Então, o Deus inigualável se revela no tempo e na história, mas se revela de forma escrita, organizada e artística, comunicando verdade e beleza. Por quê? Porque ele é a fonte e o padrão da verdade e da beleza. Como ele é o Deus único, inigualável, supremo, tudo de verdadeiro e belo procede dele e tem ele como padrão. Verdade é aquilo que se harmoniza com o que ele é. Tudo aquilo que é contrário ao que Deus é mentira, não verdade. E beleza é tudo aquilo que reflete o que ele é. Tudo aquilo que é contrário ao que ele é feio. Nós podemos até achar bonito, mas é feio, porque não se coaduna com esse supremo padrão. Mas esta revelação escrita, dada num tempo, numa determinada história, é válida para hoje. Não é uma revelação que ficou lá,
ela é válida para hoje. As citações do Novo Testamento demonstram isso. No Novo Testamento, os discípulos puderam verificar se era verdade vendo o cumprimento. Há vários exemplos, mas eu quero citar Mateus 3,3. Quando João Batista aparece pregando, como é que isso é interpretado posteriormente à luz da vinda de Jesus? Porque, a Mateus 3,3, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. E aí cita: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Está sendo citado Isaías 43. Então, é uma palavra, o Deus inigualável se revelou, essa revelação foi colocada de forma escrita, de maneira artística, de maneira organizada, mas também verdadeira, e isto continua válido como revelação, de modo que o futuro pôde comprovar a veracidade, a autenticidade daquela revelação. Mas não apenas isso, ela ainda nos julga hoje. Veja Mateus 15:7. Quando o Senhor Jesus, falando à sua geração, que estava vivendo mais ou menos 700 anos depois de Isaías, inclusive 700 anos depois que o livro havia sido escrito, Jesus diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus cita Isaías 29:13. Mas note, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Agora, quando Isaías pronunciou estas palavras, Isaías pronunciou a respeito da geração dele. A geração, o tempo que ele vivia. Quando ele registrou estas palavras, eram também verdadeiras a respeito da geração de quando teve o acesso ao escrito. E é verdadeira a respeito de toda geração, de todo o tempo, das pessoas que têm esse tipo de comportamento. Então, esta revelação, dada no tempo e no espaço, colocada de forma escrita, inspirada pelo Espírito Santo, de forma organizada, artística, bela, ainda é válida, ainda é verdade, ainda é válida. Ela ainda nos julga, ela ainda nos condena ou nos salva. É válida para hoje. Uma outra demonstração de sua validade é que no Novo Testamento há 58 citações diretas do livro de Isaías. E mais de 60 alusões, isto é, citações indiretas. Então, mais de 100 vezes, o livro de Isaías é citado no Novo. O Deus inigualável tem se revelado no tempo e na história. Essa revelação tem sido de forma escrita, mas o Deus inigualável também, nesta sua revelação, interpreta o passado, o presente e o futuro. Então, além dele se revelar no tempo e na história, colocar esta revelação de forma escrita, esta revelação interpreta o passado e o presente e desvenda o futuro. Isaías, como eu disse, pega os 54 anos de ministério profético dele e resolve colocar de forma escrita, dirigido por Deus e inspirado pelo Espírito Santo. E ele tem que escolher um modo para colocar isso. Ele não usa o modo cronológico, isso é, ir narrando as profecias, seguindo uma ordem de tempo. Não foi isso que aconteceu, isso já fica claro no início, porque a sua chamada, que foi o primeiro evento profético dele,
só aparece no capítulo 6. Então ele faz uma introdução toda antes de falar da sua chamada. E lendo o livro a gente percebe que ele não está narrando de forma cronológica. Ele também não organiza por temas, por tópicos, ele não faz isso. Mas, usando a linguagem aqui de um comentarista, é como um mosaico bem organizado em torno de um centro unificador. Isaías escolhe um centro que unifique, que dê sentido a todo o seu ministério profético. E ao redor desse centro, dirigido pelo Espírito Santo, ele traz as várias profecias, independente do tempo que ele fez. O centro unificador é exatamente o Deus soberano e inigualável, age em juízo para operar salvação. E por isso, o seu povo precisa confiar e esperar nele, abandonando as seguranças desta vida. O Deus soberano e inigualável age julgando para salvar o seu povo. E é porque ele é soberano e inigualável, que age julgando para salvar o seu povo, que este povo deve confiar nele, deve esperar nele e abandonar todas as falsas seguranças deste mundo. E com este centro unificador, Isaías então mostra que suas profecias incluíam o seu presente, a sua geração. Isso é o tempo pré-exílico, antes do exílio. Mas ele também falou às pessoas que estariam no exílio, porque ele já antevia. E inclusive foi dito para ele na sua chamada, que você vai falar, você vai profetizar, mas esse povo não vai te ouvir. Então o juízo virá em forma de um exílio, eles serão tirados daqui e levados para outra terra, e isso vai se cumprir. Então Isaías, além de falar a sua geração, ele fala a uma geração que não estaria quando ele não mais estivesse vivo, que era a geração do exílio. Mas também fala ao pós-exílio, profetiza o retorno do exílio e mostra como esse povo ainda seria desobediente. E também fala do tempo escatológico, do final de tudo. Isso não é dividido em ordens, uma parte trata disso, outra parte trata daquilo, porque, como eu disse, ele reuniu em torno desse tema unificador. Mas as profecias falam para a sua geração, falam para gerações de um futuro mais próximo e também para o futuro escatológico, para quando Deus cumprir tudo e todos. Nos capítulos 1 a 5, como eu disse, nós temos uma introdução, quando ele então mostra a desobediência do povo e a graça de Deus, que julga essa desobediência, mas também salva os que se arrependem, cumprindo o seu plano. É um povo desobediente, sim, que teima em não ouvir Deus, mas é um Deus santo e gracioso, que julga os rebeldes, mas salva os que creem, salva os que se arrependem, salva os que confiam nele, e trará uma salvação escatológica final. No capítulo 6, e é interessante a gente entender por que Isaías coloca a sua chamada aqui, porque nos primeiros 5 capítulos ele disse isso, que é um povo teimoso, rebelde, mas que Deus, de alguma maneira, vai salvar os que se arrependem. E o que é preciso para eles serem salvos? Então isso é ilustrado na chamada de Isaías. Isaías vê Deus, santo, reconhece o seu pecado. Ai de mim, eu estou condenado. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo impuro. Mas Deus graciosamente o purifica,
perdoa o seu pecado e o purifica. O chamado de Isaías ilustra o que deveria acontecer com a nação. Por isso que Isaías está fazendo exatamente isso. Olha como é a nação e olha quais são as promessas de Deus. Como é que nesse estado pode-se receber as promessas de Deus? Se eles agirem como aconteceu comigo. Reconhecendo o seu pecado. Reconhecendo a justeza da sua condenação. E aceitando o meio que Deus traz à purificação. Nos capítulos 7 até 39, que é muito dito a geração de Isaías, nós temos uma estrutura invertida, que é um teste de confiança em que um rei é reprovado. Capítulos 7 a 12, o rei Acaz. Ele é ameaçado por dois reinos, o reino de Israel e o reino de Damasco. E ele é desafiado pelo profeta Isaías a confiar em Deus. Mas ele decide não confiar em Deus. Ele decide confiar no reino da Assíria. E isso se torna a ruína, porque mais na frente a Assíria vai trair esse acordo feito e vai invadir o reino de Judá. Então há um teste de confiança e o rei é reprovado. E nos capítulos 36 a 39, fechando essa parte, há um outro teste. Desta vez para o rei Ezequias. Numa outra ameaça, exatamente a Assíria que está ameaçando. E Ezequias é desafiado, ao invés de ir buscar ajuda no Egito, confiar em Deus. E é isso que ele faz. Inicia um rei que tem um teste e não é aprovado, é reprovado. Termina nessa parte com um rei que tem um teste e é aprovado. E no meio, nos capítulos 13 até 35, nós temos a razão, a explicação, porque não se pode confiar nas seguranças deste mundo. Porque Deus vai julgar todos os reinos deste mundo. Deus vai julgar a Assíria, Deus vai julgar o Egito, Deus vai julgar a Babilônia, Deus vai julgar todas as nações. Então não adianta confiar nos poderes, nas seguranças deste mundo. A confiança deve estar em Deus. E isso é ilustrado nos capítulos 34 e 35, com a falta de confiança e com a confiança. Deus vai dizer então que, olha, vocês deveriam esperar em mim, mas vocês não esperaram em mim. Vocês decidiram seguir as próprias ideias de vocês, confiar nas próprias seguranças de vocês. Mas a minha palavra não irá falhar. Aí depois, nos capítulos 40, dos capítulos 40 até o capítulo 55, nós temos as promessas para os que estavam no exílio. Mas estas promessas falam de uma libertação temporal, que era do exílio retornando para a sua terra, como um novo êxodo. Mas através dessa libertação temporal também prefigura, tipifica a salvação escatológica, a salvação final. E isso é claro em dois ungidos que aparecem nessa parte. O ungido Ciro, que era o rei persa, que iria operar a libertação temporal, e o outro ungido, o servo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, que traria a salvação final, que executaria o papel que a brasa fez com Isaías, o perdão dos pecados do seu povo. Mas apesar deste retorno, o povo ainda persistiria com os seus pecados. É o que conta o restante do livro, de 56 até 66. E por causa disso, deveria esperar
o ungido de Deus, que viria como conquistador, conforme o capítulo 59, 16 a 21, para trazer a vingança de Deus, para executar o juízo de Deus, como aparece também num texto que Jesus cita na sinagoga lá em Nazaré, em Lucas, capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Então, Isaías diz: apesar desse plano se desenvolver no tempo, a solução será na escatologia. A solução será no fim de tudo, quando o ungido do Senhor, o servo do Senhor, o conquistador do reino, o rei herdeiro de Davi, o Emanuel, a raiz de Jessé, chegar e implantar o seu reino nesse mundo. E trazer, conforme Isaías vai terminar falando, o tempo escatológico, novos céus e nova terra. Isaías 65, verso 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. Então, uma promessa. Eu vou resolver o problema do pecado, Deus diz, trazendo juízo, julgando, vingando-me daqueles que se opõem a mim, que não querem me obedecer, mas trazendo também salvação para os que se arrependem. Farei isso através do tempo, mas de forma final, quando eu criar novos céus e nova terra. E aí o livro termina no capítulo 66, versos 22 a 24. Porque, como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. O Deus inigualável, agindo escatologicamente agora, como fez através do tempo, trazendo juízo e salvação. Novos céus e nova terra. Salvação eterna. O estado de bem-estar eterno. Sem doenças, sem morte, sem pecado, sem conflitos. Paz no coração, paz entre as pessoas, porque acima de tudo vai ter paz com Deus. Mas também condenação eterna aos que desobedecem. Serão julgados. Irão para um fogo que nunca se apagará, onde o seu sofrimento nunca terminará, e serão um horror para sempre. O livro de Isaías nos fala deste Deus inigualável, soberano, que se revelou no tempo e na história. Deixou esta revelação escrita de forma inspirada. E esta revelação interpreta o presente e o passado, mas também desvenda o futuro. O meu futuro e o seu futuro. Se arrependidos e acreditarmos nesta revelação, nosso futuro
será o novo céus e nova terra. Se formos obedientes a esta revelação, o futuro será com Deus. Mas se mantivermos a nossa desobediência, a nossa descrença, a nossa indiferença, o futuro será a condenação eterna, com um sofrimento que nunca se acaba. Esta é a mensagem de Isaías. E esse é o desafio que ele faz para mim e para você. Que tal qual ele, nós nos reconheçamos pecadores, imundos diante de Deus. E aceitemos o meio dele de nos purificar. Isaías foi a brasa viva tirada do altar. Para nós, é o servo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, que veio e morreu na cruz, pagando pelos nossos pecados, ressuscitou, está à direita de Deus, reinando e aguardando o tempo de manifestar o seu reino visivelmente. Amém.